Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal e hoje eu vou começar uma série de vídeos a respeito dos direitos e garantias fundamentais. Nós vamos trabalhar do artigo 5º ao artigo 17, material completo, atualizado e com jurisprudência. Fica por aí porque logo já vai começar o show. Muito bem, pessoal. A nossa proposta é uma aula sem enrolação, é uma aula simples e objetiva. E é nesse caminhar que nós vamos seguir aqui no nosso curso. Primeira coisa que você tem que pensar, vamos ter uma aula de direitos fundamentais. Mas afinal de contas, o que são direitos fundamentais? Aonde você encontra isso dentro do texto constitucional? O aluno que está nos assistindo, ele tem que entender o seguinte: toda e qualquer constituição no mundo, olha o que eu estou falando, saí do Brasil agora e fui para o resto do mundo. Os países que são organizados e que têm uma constituição, todos possuem basicamente dois pontos em comum. Essa constituição vai ter direitos fundamentais e vai ter a organização do Estado. Então eu quero começar minha aula chamando a tua atenção. Esse ponto que nós vamos trabalhar agora e nos vídeos seguintes é um dos pontos mais importantes que tem dentro do texto constitucional. São os nossos, são os seus, os meus direitos fundamentais. É aquilo que tem de mais essencial, aquilo que tem de mais fundamental para o ser humano. Muito bem, professor, eu já li a Constituição, eu já sei que lá no artigo 5º tem muita coisa. Ótimo! Agora eu pergunto para você que está em casa, será que sempre foi assim, pessoal? Será que os direitos fundamentais, eles estiveram dessa forma nessa Constituição, Constituição anteriores, no passar, no caminhar dos tempos? É claro que não, meus amigos. É só você pensar em filmes, pensar em séries, pensa na Idade Média, pensa na Idade Antiga, como as pessoas resolviam as coisas naquele tempo. Se você, por exemplo, tinha um problema com a honra, se você tinha um problema de dívida, você deve alguma coisa para o rei, eles iam até a sua casa e muitas vezes matavam a pessoa, colocavam na forca e enforcavam. Por quê? Porque você não pagou a sua parte da produção, porque você não entregou um saco de arroz, porque você teve um problema com a honra de alguém. Então olha como as coisas eram resolvidas. Nós estamos em 2020, o momento que eu estou gravando essa aula é 2020. Temos um sistema que nem sempre foi assim. Esse quadro que está aqui na frente de vocês agora trata da evolução. Os direitos humanos, os direitos fundamentais, eles têm uma evolução. Essa evolução costuma cair em prova, sim. Eu tenho marcado em vermelho aqui os principais termos e tenho marcado em verde o que mais cai em prova. O normal é você ter as 3 gerações de menções em prova. A 4ª e 5ª geração não é muito comum. Então vamos lá? Primeira geração de menção. Professor, o que seria o mais correto? O mais correto é falar dimensão. Porque geração parece que uma supera a outra. E nos direitos fundamentais, nós não temos superação de gerações. Todas são interligadas. Primeira coisa que o ser humano pensou: eu quero ficar vivo. Não pode o Estado, os cavaleiros do rei, pense do que quiser num filme, numa série, vir até a minha casa e me matarem porque eu não entreguei um saco de pão, porque eu não entreguei a parte dele da produção. Então, o primeiro direito que surgiu foi o direito à vida, pessoal. Tá? Direitos civis, direitos políticos. Professor, mas aqui no teu material diz liberdade. São liberdades que nós chamamos de liberdades negativas, um não fazer do Estado. Então veja que interessante aqui no nosso material. Você vai marcar o seguinte: o nosso primeiro direito, a nossa primeira dimensão são as liberdades, mas são liberdades negativas. Olha o sinal de menos aqui. É um não fazer do Estado. O Estado, por exemplo, não matar. Direitos civis e políticos foram os primeiros direitos fundamentais do ser humano. Muito bem. Então agora eu consigo ficar vivo. O Estado vem aqui e não me mata mais.
só que eu não tenho a mínima condição de vida. Eu vou morrer até os 40 anos de idade, eu não tenho saúde, educação, lazer, alimentação, não tenho nada. Então o ser humano começou a pensar, parei um pouquinho, de que adianta ficar vivo se eu não tenho nada de direitos sociais? Começaram a surgir a segunda geração dimensão, que são os direitos de igualdade, são liberdades positivas. Quando eu falo positivo, é um fazer do Estado. O Estado oferecer saúde, lazer, educação. Isso começou lá na Revolução Industrial, pessoal. E nós temos como igualdade. Então, a primeira dimensão é a liberdade, a segunda é a igualdade. Então, liberdades negativas é um não fazer, o Estado não matar. Igualdade positivo, o Estado fazer, o Estado oferecer lazer, educação, saúde, segurança e outros. São os direitos sociais, culturais e econômicos. Então, olha como foi evoluindo. Primeiramente, eu fiquei vivo. Segundo, eu consegui ter direitos sociais. E aí eu chego à terceira geração dimensão, que é a fraternidade, preservacionismo ambiental. Então são direitos difusos, direitos coletivos, preocupação com o meio ambiente. Essa é a nossa terceira dimensão. Quarta e quinta geração dimensão não é muito pacífico nos livros. Professor, por que costuma não cair em prova? Sabe por que não cai em prova? Porque você pode fazer um recurso e derrubar a questão da banca se ela não colocar qual autor está falando a respeito daquela dimensão geração. De uma maneira geral, pessoal, a quarta dimensão são direitos de democracia, informação, engenharia genética. E a quinta geração dimensão, direitos de paz. Isso é importante, com certeza. Eu nem comecei o artigo 5º ainda, mas você que é meu aluno aqui no YouTube já sabe que nem sempre foi assim. Nós estamos hoje numa evolução. Já existem autores que falam em sexta geração, já existem autores que falam em direitos dos animais, por exemplo. Isso tudo significa que nós estamos sim evoluindo. Vamos lá então? Professor, para a prova, resumindo, objetivo simples: liberdade, igualdade e fraternidade. Se você pegar liberdade, igualdade e fraternidade, é o lema da Revolução Francesa: liberté, igualité, fraternité. Quem não estudar vai se ferrar na prova. Achou que eu ia falar uma besteira, né? Então grava, memoriza. Liberdade, igualdade e fraternidade. Vamos em frente, pessoal? Olha que interessante esse esquema que eu fiz aqui para vocês. O tema da nossa aula é direitos e garantias fundamentais. Então eu estou falando em direitos e eu estou falando em garantias. O esquema aqui para você está bem simples. A partir do artigo 5º você tem a declaração de um direito. Qual é o meu, qual é o teu direito? O direito à vida, o direito à honra, o direito à liberdade e outros tantos direitos que nós temos até o artigo 17. Professor, então é direitos. E a garantia? A Constituição, ela te dá um direito e ela te dá também uma garantia. Olha só, pessoal, a garantia: proibição à tortura, a pena de morte, salvo caso de guerra declarada. Então, quando a nossa querida Constituição, ela declara que você tem a proibição da tortura, que você não vai ter pena de morte, a não ser em caso de guerra declarada, ela está garantindo a tua vida. Quando a Constituição declara que você tem direito a uma indenização se a tua honra for afetada, ela está garantindo a tua honra. E quando a Constituição dá para você um instrumento chamado HC, habeas corpus, ela está possibilitando, ela está garantindo a tua liberdade de locomoção. Ok, pessoal? Então, o direito ele é declaratório, como nós podemos aqui observar, olha só. Direito declaratório e a garantia é assecuratório. D de direito, D declaratório, garantia, o A da garantia no assecuratório, beleza? Então nós vamos a partir desse vídeo ter outros tantos vídeos aí dos direitos e garantias fundamentais e você já vai chegar com uma base muito boa. Professor, então estamos falando em direitos fundamentais, aqueles mais importantes para o ser humano. Exatamente isso. Tem diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais?
Tem, é claro que tem. Os direitos humanos, eles são mais amplos, pessoal. O direito humano, ele tem uma validade universal, ele é supranacional, ele ultrapassa as fronteiras do nosso querido Brasil. Enquanto que os direitos fundamentais são aqueles direitos humanos, são os direitos humanos que o Brasil reconhece como importantes para a sua nação. Então são reconhecidos, são positivados na esfera do direito constitucional, ok? Depois você pode pausar o vídeo e ler tudo que está aqui, mas eu estou explicando para você de uma forma muito objetiva e simples, que é o que eu quero aqui no meu canal. Eu quero parar de enrolação e eu quero trazer para você um conteúdo bom e objetivo. Direitos humanos é supranacional, é universal, é algo que vale em vários países. Direitos fundamentais é uma parte dos direitos humanos que o Brasil resolveu positivar, que o Brasil resolveu colocar dentro do seu texto constitucional. Professor, os direitos e garantias fundamentais estão onde? Onde é que eles estão na Constituição? Esse quadro aqui embaixo se faz muito importante. Os direitos e garantias fundamentais, meus queridos, ele começa no artigo 5º e vai até o artigo 17. Ele começa no artigo 5º e vai até o artigo 17. Esses são os direitos e garantias fundamentais. É comum o aluno errar em prova. O que ele acha? O que muitos alunos acham? Que direitos e garantias fundamentais é o artigo 5º? Não, meu querido, minha querida. Artigo 5º, direitos e deveres individuais e coletivos. Os individuais e coletivos estão no artigo 5º. Os direitos sociais, no artigo 6º ao 11. Os de nacionalidade, 12 e 13. Os direitos políticos, 14 a 16. E os partidos políticos, no 17. Isso tudo são direitos fundamentais. Isso tudo cai em prova. Olha como é fácil entender isso, meus queridos. Pessoal, pensa. Proibição da pena de morte é um direito fundamental, o direito da vida da pessoa. O direito a ter lazer, educação, saúde, segurança, são direitos sociais. É fundamental também eu ter saúde. Aí eu já fui para o artigo 6º. Eu ter uma nacionalidade, eu estar ligado a algum país, alguma pessoa perguntar para você de onde você é, você não responder, eu não sou de lugar nenhum, eu não tenho uma certidão de nascimento, eu não tenho um país ao qual eu estou ligado. Isso é uma grave violação de direitos humanos, pessoal. Isso é uma grave violação de direitos fundamentais. Então a nacionalidade, com certeza, é um direito fundamental. Direitos políticos, você votar, você ser votado, você participar da vida comunitária, você interferir na coisa pública, é um direito fundamental do ser humano. E por último, os partidos políticos. Você estar ligado a algum conjunto de pessoas que tem uma ideologia, que tem um propósito de interferir na coisa pública. Então esse quadro aqui ele é mega importante, porque ele traz diferenças entre direitos, entre garantias, ele traz diferença entre direito fundamental, entre direito humano, e ele mostra para você que os direitos fundamentais, eles não estão apenas no artigo 5º, como a grande maioria dos alunos pensa. Vai até o artigo 17. E para finalizar, uma pergunta top, porque a nossa aula tem que ser top. Eu estou aqui para trazer excelência. Qual é a pergunta top? Será que os direitos e garantias fundamentais estão só no artigo 5º ao 17? Ou será que você vai encontrar isso em outros dispositivos da Constituição Federal? E a resposta é que sim, você encontra em toda a Constituição. Então significa que este rol, esta enumeração do 5º ao 17, é um rol exemplificativo. O que é um rol exemplificativo? São exemplos. Podem existir outros direitos fundamentais que não estão aqui do artigo 5º ao 17. Ok? Vamos em frente. Pessoal, o artigo 5º é o nosso primeiro artigo famoso, conhecido de vocês. Eu tenho certeza que muita gente já leu inúmeras vezes. Ele é bonito, ele é filosófico, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes. Opa, primeira coisinha aqui, ó. Estrangeiro residente é aquele que mora no Brasil. Então, só o estrangeiro residente? Vamos ver agora.
inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nos termos seguintes. Então, o artigo 5º caput, ele é clássico, tá? O artigo 5º caput, ele cai na prova, sim, e nós vamos agora ver o que tem de mais importante no caput do artigo 5º. Sabe por quê? Porque os incisos é na próxima videoaula. Fica por aí, porque na próxima nós vamos ter os incisos do artigo 5º. O caput, ele já traz inúmeras informações para nós. Tá? O caput do artigo 5º, ele diz que todos são iguais. Muito bem! Então eu tenho o que a doutrina, os livros e os concursos públicos chamam de direitos raízes. Vida, 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 vida. Liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Olha só, que legal! Professor, temos 5 direitos raízes? Sim. Obrigatório saber para a prova? Sim. Nas minhas aulas, muitas coisas eu vou dizer e vou citar a palavra obrigatório. Tipo, eu não estou dando uma opção para você. Cara, é obrigatório. Tu vai fazer uma prova de concurso, uma prova da faculdade, sei lá, para a tua vida. Os direitos raízes do artigo 5º, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Qual é, dentre os 5 aqui existentes, o mais importante? Pessoal, não vai em casa gritar freedom, liberdade. Meu querido, não existe liberdade sem vida. Então é lógico, é notório que o nosso direito mais importante é o direito à vida, porque sem vida você não vai ter mais nada, meu querido. Então a vida é o mais importante. Liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Professor, então quer dizer que os demais direitos são tudo Nutella. Tá na moda agora falar, né? Direito raiz e direito Nutella. Os demais são direitos Nutella? É claro que não. Tá? Cada um com o seu grau de importância. Nós podemos dizer que sem vida não existe mais nada. É claro que não, né? A vida ela é importantíssima. Agora, não posso dizer que os demais são direitos Nutella. O que o caput do artigo 5º diz? Que o artigo 5º é para os brasileiros. Ok, brasileiros, ok. Residentes, sim. Residentes, sim. O 5º diz. E os não residentes, pessoal? Essa é a pergunta. Porque o caput não fala nos não residentes. Vou dar um exemplo, o turista. Imagine que um turista no Brasil, será que esse turista que está aqui, ele tem direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade? Ou não, é só para o turista residente? É claro que tem. Então a interpretação que deve ser dada do caput é que os estrangeiros não residentes, sim, eles têm os direitos fundamentais que estão do artigo 5º ao artigo 17. Professor, vai ter todos? Não, todos não, mas ele tem grande parte dos direitos. Esses direitos que aqui estão elencados, é claro que ele tem, né? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Eu até costumo brincar, imagina, pessoal, um estrangeiro transitando aqui no Brasil, alugou um carro, está andando por aqui. Ele se envolve num acidente de trânsito. Você chega lá, você olha, estrangeiro. O artigo 5º diz que é só os residentes. Você mora no Brasil? Não, eu sou um turista. Então você não tem direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Morra! Não, cara, não é assim, meu querido. É claro que o estrangeiro não residente, como exemplo turista, ele também tem esse direito, né? Os direitos do artigo 5º ao 17, não todos, mas grande parte sim. Por exemplo, o estrangeiro, pessoal, ele não pode ser eleito, né? Então, na parte de direitos políticos, ele não vai votar no Brasil, não existe isso. Mas vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, sim. Pessoa jurídica, sim também. Tá? A Constituição ela não fala, mas a pessoa jurídica também tem alguns direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à honra. Então, vamos lá. Brasileiro, sim. Estrangeiro, sim. Seja residente ou não. Pessoa jurídica também, sim. Trouxe só alguns pontos aqui para a gente, né, detonar. Galera, eu queria, nesse quadrinho, falar, né, no início, né, aqui do artigo 5º, que nós temos hoje o surgimento de novos direitos. O que seriam esses novos direitos? E eu quero trazer para você algo para você refletir em casa, para você pensar, para você terminar esse vídeo pensando, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Direito de morrer, pessoal. Você já imaginou que você não tem o direito de morrer? Você já imaginou que você não tem direito à eutanásia, por exemplo?
que você não pode deixar uma carta para sua família dizendo: se eu estiver vegetando em cima de uma cama por um acidente, vai lá e desliga os aparelhos. Não dá. Se o teu familiar desligar os aparelhos, ele comete homicídio privilegiado. Vai para o tribunal do júri. Então eu não quero trazer aqui uma fórmula de bolo, eu quero trazer para você algo a pensar. Direito de morrer, já está se pensando isso hoje no Brasil. As pessoas não têm o direito de morrer. Tá? Tem uma diferença de eutanásia para ortotanásia. A ortotanásia seria deixar de prolongar a vida de uma pessoa, né, em estado terminal. E seguindo, né, a resolução do Conselho Federal de Medicina, seria válida. Direito ao esquecimento. Hoje, atualmente, as pessoas querem que as coisas sejam esquecidas. Por exemplo, está aqui meu celular. Você sabe que se eu postar uma coisa aqui no meu celular, uma rede social, isso vai ser eterno, pessoal. O Instagram, vamos pensar no Instagram. Eu vou no Instagram, posto uma foto. Essa foto vai ficar salva em vários provedores do Instagram. Eu venho aqui no aplicativo e eu acho que eu estou apagando a foto. Apaguei. Você apaga na sua tela para algumas pessoas, mas essa foto com certeza ela está gravada em algum provedor no mundo. Isso também já está sendo pensado no direito, que é o direito ao esquecimento. As pessoas querem que as coisas sejam esquecidas e hoje com a internet não dá mais. Vou te deixar assustado agora no que eu vou falar. Sabe o que eu vou falar para você? Celular e fotos. Você já imaginou que as fotos que você tira no celular, elas vão para um dispositivo chamado nuvem? Vamos dar um exemplo aqui do Google. Google é a nuvem Google Drive ou Google Fotos. Toda e qualquer foto do celular vai para o Google Fotos. Aí você vem aqui e diz assim: ah, fiz um nudes hoje. Vocês em casa, já fez o teu nudes do dia, pessoal? Porque está muito comum hoje fazer nudes, né? Eu já pergunto do dia. Porque a pessoa todo dia ela faz um nudes. Você fez um nudes, não gostou? Ah, fiquei com uma barriguinha. Apago. Você não apaga, meu querido. Porque essa foto já foi para o Google Fotos. Aí você vai lá no Google Fotos e apaga. Não apaga, meu querido. Porque algum provedor da Google no mundo vai estar salvado o teu nudes. Agora tem gente que está em casa se escabelando. Meu Deus, aonde foi parar aquela foto que eu fiz? É só para trazer para vocês, né, para que pensem a respeito desse assunto. Se fala muito nisso e hoje, pessoal, você não tem como apagar. Como você vai apagar isso? Está em vários lugares, né? Vários provedores de internet. Também temos o direito à felicidade, que já foi inclusive declarado pelo Supremo Tribunal Federal como existente, tá? Quando na ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132, possibilitou a união de pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Uma das bases desse julgamento foi direito à felicidade. Então as pessoas têm direito à felicidade. Também a questão da pensão alimentícia para casais homoafetivos. Por mais que não conste da lei, hoje você já tem uma interpretação da jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, com a possibilidade da pensão por morte para casais homoafetivos, com base no princípio no direito à felicidade. E por último, o direito de acesso à internet. Então hoje, você tendo acesso à internet no seu celular, você tem acesso a dois outros direitos que são importantes, que é a informação e locomoção. Não locomoção através dos dispositivos, né, de localização e informação quando você sabe do que está acontecendo no seu país e no mundo. Então eu acho que ainda não existe isso no Brasil totalmente, esse direito ainda não está totalmente disponível para as pessoas, mas logo eu acho que vai surgir alguma coisa no sentido de como você tem direito à alimentação, você vai ter também direito de acesso à internet. E as pessoas que não tiverem uma condição, o Estado vai fornecer, tá bom? Porque quando se fornece internet, você fornece para ela a informação e fornece a locomoção. Ok, galera? Esse quadrinho é um a pensar. E eu quero finalizar minha aula falando do nosso direito mais importante, que é o direito à vida. O direito à vida, basicamente, ele tem duas prerrogativas, que é o direito de continuar vivo, e o direito a uma vida digna. Eu poderia ficar aqui entrando um monte de teoria do momento da vida e a... Não vou fazer isso. A Constituição, ela traz para vocês dois direitos. Você tem direito de continuar vivo. Pena de morte somente em caso de guerra declarada. E o direito a uma vida
digna, direitos sociais. Professor, você escreveu aqui exceções? Eu não acredito que a vida tem exceção. Tem, meus queridos. Eu já coloquei aqui 4 fotos no qual você tem exceções ao direito à vida. Quando eu digo para vocês que eu estou excepcionando a vida, pessoal, eu estou excepcionando também a dignidade da pessoa humana. E eu disse para vocês antes que o nosso direito mais importante é a vida. Eu estou flexibilizando o direito à vida. Eu estou relativizando o nosso direito mais importante. Você vai levar aqui da minha aula com mensagem final de que não existe nenhum direito absoluto. Todos os direitos são relativos. Sabe por quê? Porque o nosso direito mais importante, ele é relativizado. Então, o direito de continuar vivo, o direito a uma vida digna, o direito à vida, ele é relativo. Por que que o direito à vida é relativo? Porque você tem como exceção o aborto. Mulheres vítimas de estupro têm direito ao aborto? Tem. Você tem a legítima defesa, como exceção o direito à vida, permitido também no Brasil. Você tem pesquisas com células-tronco. Quando você pesquisa células-tronco, você também está excepcionando o direito à vida. E por último, você tem no Brasil a pena de morte. Professor, o Brasil tem pena de morte? Sim. A Constituição declara no artigo 5º, tá, pena de morte em caso de guerra declarada. Fechamos o direito à vida. Ok, galera? Beleza? Foi show, né? Curti, viu? Tem aulas que o professor curte, tem aulas que nem ele às vezes acha que tá, mas essa aula ficou legal, pessoal. Se você tá gostando, se você acha que isso serve em alguma coisa para sua vida, dá um likezinho no nosso vídeo, porque o like ajuda bastante aí na questão de visualizações junto ao YouTube, e também se inscreve no nosso canal, porque nós estamos sempre com vídeos novos para vocês. Tá bom? Não esquece, o direito à vida, ele é relativo. Quando eu digo para você que o meu direito mais importante é relativo, você abre as portas para todos os demais. Então não me vai nunca responder numa prova que existe no Brasil algum direito absoluto. Você vai dizer que os direitos dentro do sistema jurídico brasileiro são relativos. O direito é relativo, nenhum será absoluto. Beleza, galera? Um grande beijo, um abraço para todos vocês e nos encontramos em uma próxima aula. Valeu!